Bem-vindas, minhas almas peregrinas. Meninas, hoje eu tô aqui com uma pessoa incrível que ela se dedica há mais de 40 anos a desvendar os mistérios da vida através do tarô, da numerologia e da astrologia. E a Adriana é escritora, professora e fundadora da escola de formação, a principal escola de formação de tarólogos aqui do Brasil. Se preparem para uma conversa reveladora entre o céu e a terra. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro Ou é de dentro para fora? Tem muita coisa entre o céu e a terra. Obrigada. Muita coisa. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, Eu Adriana. que agradeço o convite. Obrigada, Adriana. Fala pra gente o que é numerologia para você e para o que serve. Bom, como eu faço, né? Porque assim, tem várias respostas e tem várias vertentes. A numerologia, eu gosto de olhar ela em dois lugares. O seu nome de registro, pode ser a primeira ou a segunda certidão, e a sua data de nascimento. O seu nome de registro, eu consigo mudar. Tanto que você casa, muda de nome, não gosta do nome, vai lá, troca o nome, aquela coisa. A sua data de nascimento, não. Você nasceu naquele dia, naquele mês, naquele ano, e eu não posso fazer nada com isso. Sim. Então você tem dois registros numerológicos, se você for olhar assim. Um que é aquilo que eu consigo adaptar. Seu nome, você é aquilo, mas você pode ir para lá, você pode ir para cá, você pode mexer. E a sua data de nascimento, que é o que a gente chama de karma. Entenda karma como caminho. Não entenda karma como chicote. Sim. Tá? Então, assim, tem coisas, na data do seu nascimento, se você tem lá o produto final, né, você vai somar o dia, o mês e o ano, vai encontrar um número, vai reduzir, até 22 você considera e a partir de 23 você soma os algarismos. É assim que a gente faz. Eu gosto da numerologia segundo a Cabala. Eu não gosto da numerologia reduzida, de 1 a 9. Eu vou de 1 a 22. Eu tenho muito mais coisa para contar de 1 a 22 do que de 1 a 9. Então eu vou olhar como você foi registrada. Então você tem essas e aquelas qualidades, essas e aquelas dificuldades. E no seu registro, na sua data de nascimento, aquilo que eu não consigo mudar é que eu vou te dizer, você tem isso. Presta atenção ali, porque ali é uma coisa que você não vai mudar muito. Por exemplo, se você tiver uma data de nascimento que some 8. 8 não é um número ruim, mas não é maravilhoso. O número 8, ele é um número justo. Então, se você plantar batata, só vai nascer batata. Não vai dar abacaxi, não vai dar rosa nem margarida. Sim. Tá? Então, se você quer plantar outras coisas, olha só, com este caminho, você precisa ter várias plantações. E aí o seu nome todo vai te dando para lá e para cá. Então, o que eu faço? Eu consigo somar as suas maiores facilidades, as suas maiores dificuldades e encontrar para você uma saída para você lidar com aquilo que não é bom. Mas existem números chaves, porque você falou, o 8 não é um número maravilhoso. Então existem números que são mais, que tem esse brilho, que tem... Quais seriam? Tem. Para mim, o 1, o 3, o 11 e o 19. São os the best. Aí depois... É 11 de setembro. Então, mas é 11 de setembro de 1900 e não sei quanto. Entendi. Tá? Você pode até pegar o número 11, por exemplo. O número 11, ele é um número de cor prateada. Então, você pode usar um prata. Sempre que você quiser um brilho, pessoal, bota um prata. Pode ser no pé, pode ser uma joia. Não precisa ser a roupa inteira. Mas esse 11 ela pode considerar mesmo não sendo a soma? Não, para cor pessoal, aí eu posso brincar com isso. Tá. Aí só o dia que nasceu. Entendi, tá. Mas para um estudo, eu preciso dos dois. Entendi. Tá? Por exemplo, o meu nome, o meu primeiro registro, meu nome de nascimento é horroroso. É 18. somando da 9. 18. Somando da 18. É, 18. Porque até 22 é Ela não número. soma. Depois Ah, o 23 é que você soma os algarismos. Ah, perfeito. Então 18 é ruim.
Aí o meu de casado é 21, que é ótimo. Ah, entendi. Mas e o que esse número revela? Revela o seu caminho, o seu destino, revela a sua sorte? O que esse número define? Ele te dá, por exemplo, a minha infância foi uma infância muito difícil, bem número 18. Uma sensação de solidão, uma sensação de abandono, uma sensação de esfriamento. Eu consegui sair daquilo, porque a minha data de nascimento não é ruim. Ela não é maravilhosa, mas ela não é ruim. Uhum. Então, eu consegui. No dia que eu descobri isso, eu assinava diferente. Tanto que a minha assinatura, depois que eu casei, não mudou. Eu tenho um rabisco, mas eu sei o que eu estou rabiscando ali. Eu botei um monte de letra que não tem no meu nome, mas que juntou e fez que isso. Você reforçou. Então, o que eu faço? O que é a sua assinatura? É a maneira como você vibra o seu nome. Sim. A assinatura, você está vibrando o seu nome. Se você quiser assinar qualquer coisa, Chiquinha das Couves, você vai lá e assina. O nome é seu, você assina como quiser. E aí, a gente arruma um jeito para você colocar aquelas letras de modo que você cresça. Olha só. Que você tire. A gente assina muito, né? Eu nunca vi isso. Eu não sei se o meu é S ponto. Pois é, mas aí, mesmo que você tenha um rabisco, pode ser um rabisco que ninguém entende, mas o que está escrito ali? Aí você vai dizer, o meu nome todo? Não, mas o S está abreviado, mas não sei o quê. Eu vou fazer a soma com o que você me deu. Uhum. Se tiver ruim, eu vou consertar. E aí eu vou te dar mais uma letra. E realmente os resultados na vida realmente ficam diferentes. Para mim, funcionou. Você faz um mapa para numerologia também? Não precisa fazer mapa. Não é mapa? Não. Você só tira os números só do nome as datas e eu tira... sei o que os números significam e aí é fácil. Ah, entendi. Consegue ver o que eles revelam. Agora, por exemplo, você tem, nessa soma de nome, de data de nascimento, você tem ciclos na vida. Então, por exemplo, de tantos em tantos anos. Repara que a gente tem, cada um tem um, né? De tanto em tanto tempo a vida dá uma mudada. De tanto em tanto tempo você... acontece alguma coisa que muda a dinâmica da sua vida ou seu foco. Isso dá para ver também. Ah, que legal. Isso dá para ver. É um desenho de quem é você e para onde você vai. E você E para onde consegue você pegar quer ir? a numerologia do ano? Aí você faz isso como se fosse uma associação, não? Faço, mas eu faço diferente de todo mundo. Ah, é? Porque o que as pessoas fazem? Por exemplo, 2025, 2 mais 0 mais 2 mais 5 dá 9. Errado. 2 mais 0 mais 2 mais 5, mais 1 que é janeiro, 2 que é fevereiro, 3 que é março, 12 que é dezembro. O ano não está sozinho. O que o ano é? O ano é o coletivo de meses. Certo? Certo. Então, eu faço assim. Adriana, e existe algum número específico para o ano de 2025? Eu acho que existem números específicos, mas para cada pessoa. O número de 2025, número 9, é final de ciclo, é o que todo mundo está dizendo. Eu discordo. Uau, por quê? Porque eu acho que o 2025 não é um ano de finalização. Que bom saber. Para mim não é finalização, eu não estou vendo finalização nenhuma. Sabe o trem? Quando ele muda, quando tem aquele movimento que muda o trilho daqui para lá, é mudança de rota. Porque se foi falado que seria um ano muito difícil, né? Eu acho que vai ser um ano difícil, mas eu acho que não é difícil. Eu acho que já está sendo, de certa maneira. 25 e 26 são 2 anos que são pesados. A gente tem um astral de guerra. Em 25 e em 26, em 26 está um pouco mais intenso do que 25, porque a gente tem um Marte mais mal criado, mais em evidência em 2026 do que ele está em 2025. E Marte, ele é mal criado mesmo, e ele fala de guerra, ele fala de conflito, ele fala de briga, e ele fala da queda de braço, ele faz isso, né? A gente tem mudanças de rota, a gente não tem finalização. Por exemplo, se você olhar os Estados Unidos mudou de comando. Sim. Este comando está fazendo coisas que está interferindo e atuando Globalmente. no mundo. Uns gostam, outros não gostam, uns acham que está certo, outros acham que está errado, mas ele está fazendo alguma coisa ali.
Tá? Não tem uma coisa finalizando, tem uma coisa mudando de rota. Para mim, é isso que acontece. Tá? São encruzilhadas e a mudança de rota. Encruzilhada e mudança de rota. Anos difíceis, sim, porque a gente tem esses astrais de combate, de conflito. E a gente tem uma outra coisa que é pouco falada e que eu estou apostando que isso vai ficar mais evidente, que não são só os conflitos entre as pessoas e os povos. Eu acho que vem muita coisa de conflito cibernético. Eu também. E isso não está sendo falado por quê? Porque você não vai dizer, olha, eu estou sendo invadida. Quando você falar, você vai dizer, me invadiram, aconteceu isso, isso e isso, nós tomamos essas e aquelas providências. Qualquer instituição, seja a sua instituição, sua família, seja um banco, seja uma instituição governamental, seja uma empresa, seja o que for. Você não vai ficar vulnerável. Acho que a inteligência artificial vai trazer muito, já está. Já está trazendo, mas isso é Plutão em Aquário. Isso é Plutão em Aquário Agora, uma coisa maravilhosa que eu também não estou vendo muita gente falar, o que está acontecendo aí? Esses próximos anos, tem agora esses próximos 2, 3 anos, vai ter o burburinho, mas vem com tudo. A gente passou muito tempo vendo com muito pesar, né, muito penosas esses problemas degenerativos, Alzheimer, Parkinson, câncer, cegueira, todas doenças autoimunes, muitas, né? Degenerativa. O que tem agora? É o regenerativo. Você vai ver agora o que vai sair. Vacina, célula-tronco, estudo, medicação, maquinário de exame. Você vai ver assim, uma profusão de coisas. Que ótimo. Agora você tem um efeito contrário. Isso é maravilhoso. A ciência vai bater um bolão. Mas não é só 25, 26, não. Agora vem. Tipo uma era, assim. Vem um momento muito interessante. E, Adriana, você teria, tipo, alguma dica prática que alguém poderia usar, não sei, para fazer uma prova ou para algum desafio do dia a dia, para algum assunto? Existe algum número que você possa, sei lá, usar ou escrever? Existe isso? Existem vários. Depois que eu fui aprender, depois que eu fui estudar isso, você tem código para tudo. Tá? Que começou lá atrás e aí os outros precursores foram desenvolvendo. Mas para mim, o financeiro melhor que tem é o 777-888-520. Pode escrever no pulso. 777. Em cima, 888 no meio e 520 embaixo. 520. Mas aí você sai com isso direto? Embaixo do punho, né? Aqui no punho. No punho. Ou no direito ou no esquerdo, tanto faz. Eu sou destra, então é mais fácil escrever no esquerdo. Tá bem. Pra mim, mas não tem milagre, tá? As pessoas, vai trabalhar, porque claro, vai trabalhar, vai fazer sua vida. Claro que não tem milagre, mas assim, eu não uso sempre, eu uso quando eu preciso. Eu não fico chamando essas coisas sempre. Eu recorro a esses artifícios no momento que eu preciso. Então, por exemplo, às vezes teve uma época, eu tenho uma amiga muito querida que é arquiteta, ela falou, Adriana, eu mandei 200 orçamentos, tem 3 semanas que ninguém responde. Eu falei, põe isso no pulso. Em 3 dias, assim, sabe, assim, é um roto-router. O negócio dá uma desentupida. Mas a gente puxa a frequência desses números, o que acontece? Não sei. É código. Eu não sei. Código de prosperidade. É um código sagrado, que é da escola turca, que é a que eu mais gosto, porque ela é mais fiel à escola árabe, tá? E que bota esses números, cada sequência, para um assunto. Então, tem para saúde, tem para passar na prova. Tem para relacionamento? Tem para relacionamento, tem vários. Mas esse que você passou agora é mais global? Esse, para mim, ele é um código de prosperidade. Ótimo. Tá? Você prospera em qualquer lugar. Só que quando você tá com uma pendência financeira, ele é muito rápido. Ótimo. Às vezes é uma pessoa que está te devendo, que está enrolando para pagar. Às vezes é um reembolso que o plano de saúde não quer dar de jeito nenhum. Não espera que vai abrir o teto e vai cair. Não vai, não acontece isso. No mundo que a gente vive não acontece isso.
Mas a gente tem instrumentos para chamar as coisas, né? Então, assim, você estudou bastante para aquela prova. Só que você é uma pessoa aflita, você chega lá, você fica nervosa, te dá branco. Não é que você estudou. Aí põe. Aí tem um negócio que você entrar na prova com o pulso escrito não pode, né? Porque aí parece cola. Parece cola. Aí põe aqui no tornozelo. Tá. Pode. Dizem que é melhor você escrever no corpo. Sim. E escrever é melhor do que tatuar, porque você, da mesma maneira que você assina o seu nome, você escreve o número. Você está vibrando aquilo, tem você ali. É isso que eles acham. Agora, esse é ótimo. E o outro é sexta-feira de manhã pegar uma caneta vermelha e aí escrever na mão esquerda. 411. Também chama prosperidade de tudo quanto é jeito. Mas esse é sexta-feira, preferentemente de manhã. Uau. Com caneta vermelha. E o outro não, você pode escrever com a cor que você quiser. Adorei. Agora, a hidrocor, isso por experiência, né? Porque às vezes a caneta Bic lá que você vai, não escreve de jeito nenhum. Se você pegar uma hidrocor, ela escreve. E não fica, porque às vezes você fica vermelha de tanto que você fica botando, né? O número que é botar por cima que ele vai apagando. A hidrocor não acontece isso. Vamos falar de tarô? Vamos. Tô louca pra falar de tarô também. Adriana, como que é? O que é o tarô? Explica pra gente, assim, da onde que surgiu a sua vontade de estudar e formar tarólogos, ensinar sobre tarô? Bom, eu tinha 11 anos de idade quando foi o primeiro contato. Eu sempre fui uma pessoa que, desde pequenininha, muito antes de 11 anos, eu sempre achei que assim, não pode ser só o que você vê. E o que você não vê? Né? Quando você falou entre o céu e a terra, tem muita coisa. Né? Então, eu sempre gostei do lado invisível. Eu sou escorpião, e eu sou escorpião mesmo. Eu tenho todas as características. É muito engraçado que, embora eu seja bem no final de escorpião, eu tenho tudo. Meu é bastante escorpião. Então, assim, o oculto, o que ninguém revela, o segredo, mas não a fofoca, mas o segredo, o que explica. Porque às vezes você tem uma pessoa que você gosta e você olha, tem alguma coisa errada. Aí você entende a história da pessoa, você entende por que aquela pessoa... As pessoas não são que são de graça, não são à toa, cismei, não cismou. Você tem uma história, você tem uma vivência, você tem uma bagagem, né? Você tem um karma, um caminho... que pode ser da vida passada, se você acredita, pode ser feito nessa vida, se você acredita, pode ser uma somatória de várias coisas, se você acredita, porque eu acho que tudo isso é possível. E aí, com 11 anos, o meu pai tinha um amigo que, naquela época, imagina, 11 anos, foi em 73. Quanto tempo tem isso? Que já tinha feito um retiro enorme no Tibete. E ele sabia botar tarô. E uma vez, e eu tinha um baralho de jogar buraco, que eu cismei, escrevi em cima de cada carta o que eu achei que ela significava. E eu fui mostrar para ele. Aí ele me mostrou o tarô e me deu um. Eu tinha 11 anos de idade, depois daquilo nunca mais eu parei. Né? Tanto que quando eu fui para a faculdade estudar, eu fui estudar Direito, porque eu queria fazer criminal. Olha só. Eu queria ser detetive. Eu queria fazer isso. Sim. E é o que eu acabei fazendo. Sim, né? É isso. Sim. Detetive da alma. Exato. Então, assim, você não tem... Da onde veio o tarô? Ninguém sabe. O que a gente sabe é que é um instrumento super antigo, tem mais de 5.000 anos. Os primeiros escritos são folhas soltas, não tem autoria. Se você entrar, já entrou na pirâmide do Egito? Entraram? Eu já. Então, quando você está descendo, entrando ali, tem uns pequenos inscritos na parede que são parecidos com os arcanos do tarô. Então, assim, você encontra vestígio, embora eu acho que ali está representado, mas ninguém sabe a origem. Eu imagino que tenha vindo dos hebreus. Porque 22 cartas, porque 22 letras hebraicas, porque tarô Torá, porque
suposições. Sim. Não temos prova. Sim, relações. O que a gente sabe é que, e isso é uma coisa que eu tento falar isso muito para as pessoas, porque assim, muita gente coloca o tarô como se fosse um totem inacessível. Não é totem, não. É um instrumento acessível para todos. E é um instrumento que, se você souber usar, ele vai te responder. Você faz uma pergunta. Isso que eu ia te perguntar. Que muita gente só serve para previsão, mas o tarô pode ajudar muito no autoconhecimento? Pode. Ele pode. Eu não sei fazer isso tão bem quanto outras pessoas. Eu consigo ler o tarô, ele fala comigo muito mais na previsão do que no autoconhecimento. A maneira como eu leio e a maneira como ele conversa comigo, mas já tive alunos que fazem isso muito bem. Mas como? Como que ele funciona mais para previsão, assim, com você? Como que ele se apresenta dessa forma? Eu pergunto o que você quer saber. Uhum. Se você está comigo, se você vem a mim para fazer perguntas e para saber o que vem por aí. E aí, o que eu faço? Dentro do que você quer saber, eu vou tentar te responder tudo. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer, vou te dar. E no momento que eu começo a entender que tem muito não para você, eu vou começar a tentar achar o sim atrás do não. Olha que interessante. Quase tudo na vida, quase todo não, se você for reparar, obviamente há exceções, obviamente não é 100%, mas quase todos os nãos, a gente consegue um sim depois dele. Mas dá um exemplo como é que um não pode virar um sim. Isso que eu fiquei pensando. Não virou um sim. Imagina uma coisa, por exemplo, eu vou te dar vários exemplos. Imagina que você está lá no seu trabalho e o teu jogo está complicado, eu vou te dizer, olha, cuidado que você pode ser demitida. Cuidado com o ambiente, não tá bom. Tem alguém aqui querendo o teu lugar. O tarô fala isso facilmente. Facilmente. Eu tenho, no conjunto da obra, mais combinações difíceis do que fáceis. A vida tem mais combinações difíceis do que fáceis. O tarô, enquanto intérprete, acompanha, né? Então eu posso olhar o teu jogo e dizer, olha, você está sujeito a ser demitida. Pô, mas eu não quero ser demitido, eu adoro essa empresa. Eu estou aqui há não sei quanto tempo, eu estou bem, eu faço o que eu gosto. Eu preciso dos benefícios que essa empresa me dá. Isso é muito comum você escutar. Pois é, mas isso não tá bom. Começa a procurar, vai devagar, olha para lá, olha para cá, arruma o teu currículo, como é que tá teu inglês, volta a estudar, como é que tá não sei o quê. Então, você vai dizendo assim, aqui vai bater, não. Isso você tem dois tipos de problemas. Você tem os problemas da vez e você tem os problemas da vida. Você tem as questões de vida e você tem as questões de vez. Você vai mudar de casa. É uma questão da vez. Você vai ter um filho. É uma questão da vida. É diferente. E os principais mitos sobre o tarô? A gente consegue desconstruir? Não sei, a carta do diabo, que as pessoas tiram o diabo ali e ficam... Então, o diabo, boa pergunta. Existem 5 cartas em 78, 5 cartas consideradas kármicas. Justiça, roda, enforcado, diabo e julgamento. Achei que fosse o louco. Não, o louco não é, porque o louco, ele é o coringa. Ele está em qualquer lugar, ele está em qualquer função, ele entra em qualquer espaço. Tá. O que é diabo? Como é que é o nome da carta do diabo? Para começar, não é diabo, é Satã. Satã, em hebraico, significa dizer obstáculo. Tô lá atrás. Por essas e outras que eu acho que o tarô tem um pé ali, né? Então, o Satã, o satânico, ele é um obstáculo. Por que é uma carta karma?
karma de caminho? Porque você tem relações na sua vida que são relações que te aprisionam. O aprisionamento é um karma, é um caminho. Certo. E que desejamos todos sair desse lugar. Então, isso é o diabo. É mito, porque ele fala disso, mas ele é um obstáculo. Não tem nada a ver com o diabo, não tem nada a ver com isso. Aí, o que você vai fazer? Você vai combinar o diabo, porque uma carta sozinha fala tudo, mas não fala nada. Aí você vem e traz Com outra. quem que ele vem? É isso que eu digo para meus alunos todo dia. Quem está com quem, aonde e fazendo o quê? Que carta está com que carta, em que casa, em que lugar e fazendo o quê e falando sobre o quê? Diabo para dinheiro é ótimo. Ah, é? Claro. Diabo para relacionamento físico, para paixão, é melhor ainda. Agora, diabo numa relação de mãe e filho, por exemplo, é ruim. Numa relação de trabalho, é ruim. Tem que ver quem está com quem, aonde, fazendo o quê. Tem alguma outra carta que a gente consiga desconstruir? Tem, por exemplo, o enforcado. O enforcado é aquele sujeito que está pendurado de cabeça para baixo, mas ele está pendurado com a perna cruzada, com o braço no bolso, com uma cara de que ele não está nem aí para o sofrimento. Verdade. O que ele faz? O enforcado, na verdade, o nome dele se você for no francês, né? Eu sou da escola francesa, tá? Porque tem a escola inglesa que eu gosto dela, mas a que fala comigo é a francesa. Então é o le pendu. Le pendu é o pendurado. Ele não é enforcado. Enforcado precisa estar no pescoço. Se não está, ele está pelo pé. Tá? Então, se você está enforcada pelo pé, amarrada pelo pé e com as mãos soltas, é só você fazer isso. Você tem que lembrar que você é um ser humano que tem arbítrio, vontade e poder de ação. Você vai ficar amarrado se quiser. Claro que tem complexidades, tá? Mas então, tanto o diabo quanto o enforcado, eles te dão, num primeiro momento, uma resposta não. Mas eu já botei sim para os dois. Eu já tirei o coisa do pé. Não estou falando que é fácil, não falando que é rápido, estou dizendo que é possível. Né? O diabo, você não precisa entrar numa relação de ficar rendido ali na história, submisso. Você pode, é um obstáculo, mas você pode enfrentar. Você não precisa congelar no obstáculo. É fácil? Não. Você vai escolher isso como primeira opção? Imagino que não. E se não tiver jeito? Você tira uma carta para você todo dia? Não. Não? Não, porque uma carta pode ser tudo. Mas você tira 3 todo dia? Não, você não faz eu consulto o tarô em 2 situações da minha vida. Ou quando está acontecendo tudo, ou quando não está acontecendo nada. Você podia, compartilhar uma experiência marcante com a gente, onde o tarô foi muito importante para você? O meu filho, quando eu vi o meu filho no meu jogo, foi exatamente 28 anos antes dele nascer. E eu vi que eu ia ter um filho, pronto, acabou, 28 anos antes, tal. Passou. Quando eu comecei a tentar engravidar, nada, até que eu fui buscar uma clínica de fertilização, fui tentar, fiz 8 vezes e nada. E o tarô dizendo que você vai engravidar, e é natural. Eu já comecei a duvidar, né? Nessa altura do campeonato, eu tinha 43, 44 anos. 44 anos você engravidar natural não é exatamente uma estatística muito animadora. Tudo bem. O que acontece? Eu vou lá, engravido, espontaneamente. E eu perco essa gravidez. Eu tive um problema na placenta. A placenta envolveu o feto e sufocou. Nossa, o feto era normal, o feto não parou a gravidez pelo feto. Sim. Porque foi, né? E eu não expelia. Então eu precisei fazer a curetagem.
E quando eu chego na perinatal para fazer a curetagem, tinha uma cegonha do tamanho de um bonde na porta do quarto, e ali eu olhei para aquela cegonha, ao mesmo tempo que eu olhei para aquilo e falei assim, não vim por causa da cegonha, alguma coisa me disse, você vai engravidar de novo. Passei pelo procedimento todo, era sexta-feira da paixão, foi uma Páscoa, foi um Deus que me acuda. Sim. Muito bem. E aí, esse problema que eu tive na placenta, você tem que ficar fazendo exame de sangue de mês em mês, porque o beta-HCG dá alto. Então, eu já tinha feito a curetagem, já passavam 3, 4 meses, eu fazia o exame, ligava para o laboratório e me dava parabéns. Porque o beta-HCG estava lá em cima. E não tinha. Nosso corpo demora a entender o que aconteceu, é muito E a interessante, minha né? médica falou o seguinte, Adriana, você não pode engravidar, porque se você engravidar e acontecer isso, eu vou ter que tirar o teu útero. Você não vai poder, eu tenho que fazer uma esterectomia em você. Eu pensei, falei, com 44 anos, para que eu vou precisar de um útero? Nesta altura, se há 20 anos atrás eu ainda teria pensado. Falei, quer saber? E o tarô dizendo, você vai, você vai, você vai. Não deu outra. Não deu outra. Quando chegou em novembro, na semana que eu fiz 45 anos, eu engravido. Olha. A prévia veio que ele tinha todas as síndromes que você podia imaginar. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. 96% de chance de acerto. E o tarô dizendo, ele é normal. Seu filho é normal. Ai, eu acho massa. Gente, eu ia dar uma E pirada. um carnaval no meio. Porque E a sua reação? a minha reação, assim, tudo aconteceu, tudo passa pela cabeça. Vou embora, vou fugir, enfim, tudo aconteceu. E tinha um carnaval no meio. Então não foram 3 semanas, foi mais. Porque ainda na semana do carnaval o Brasil não funciona, nem laboratório, nem coisa nenhuma. Então, no dia de São José, dia 19 de março, dia de São José, a minha médica me liga aos gritos. É normal, é normal. Até eu entender, ela falou assim, eu acabei de pegar o resultado, não tem síndrome nenhuma, teu filho é normal, tá? Eu já estava com quase 5 meses de gestação. Então o tarô que estava certo. Tarô estava certo. E a Que medicina máximo. errada. A medicina não estava errada, porque a medicina foi lá e deu que ele não tinha, tanto que não tem, né? Não aconteceu nada. Claro, ele é prematuro, teve todas as dificuldades de uma gravidez de alto risco, de idade avançada, lógico, né? Gente velha vai fazer coisa de gente moça, né? Você acaba esbarrando nas coisas, mas assim, não teve nenhum problema e o tarô certo desde o começo. Você Eu ia te terá um perguntar filho exatamente normal. isso. Tem um lado espiritual no tarô? Porque eu sei que tem gente que às vezes fala que a carta às vezes cai, assim, Pula uma da coisa, mão. pula da mão. A minha pula o tempo todo. Alguma Pula. energia que guia? A minha pula o tempo todo, cai o tempo todo. Porque essas são respostas, por exemplo, com relação ao seu filho, né, que ele era normal e tal. Como saber isso, tarô? Então, acho que tem energia espiritual Não sei, muito forte, eu não consigo tem? te explicar isso. Isso é uma pergunta que eu me faço assim, como que sabe tudo isso? Eu não sei. Eu só sei que ele sabe. E assim, como eu tenho uma coisa assim de acreditar, Sim. então, para mim funciona, porque eu acredito nisso. E na hora que eu ensino, eu também ensino dessa maneira. Leva Né? para um lado mais intuitivo, né? Não necessariamente uma ligação não, espiritual. A intuição vem depois. Ah, é? A intuição é muito curioso isso, porque sabe quando você primeiro estuda alguma coisa e quando você entende aquele assunto, você começa a ter isso. É a intuição que vem a partir do conhecimento, não é a intuição gratuita e nem do nada. Solta. Ela acontece, ela aparece, ela é super frequente, mas ela é a partir do seu conhecimento. Sim. Ela vem depois. E existe algum arcano que guia 2025? Seria o eremita. E o que ele revela? Que não é o que eu acho, mas é o que o que estão aparece. dizendo, a soma da 9, o arcano 9 é o eremita. O eremita, ele é um arcano difícil, porque ele é um arcano muito interessante, mas ele é difícil, porque imagina um eremita.
Um ancião, no alto de uma montanha, vivendo de uma maneira super simples, até simplória, né? Totalmente isolado, com meia dúzia de animais, com uma lareirinha, com um cajadinho, com um cobertor e acabou ali, né? Que é aquela pessoa que se recolheu a partir de tudo aquilo que aprendeu e que absorveu. Estou fazendo uma imagem rasa, resumida. Por isso que eu acho que a gente tem que somar os meses, porque eu não acho que 2025 é isso. E qual que você acha que é? Eu acho que o 2025, ele está no arcano 6. Que é? Que é o enamorado. Os enamorados. Os enamorados não é só uma carta de amor, não, tá? Enamorado é encruzilhada, é dúvida, é acordo, Mudanças. não é bem mudança, é escolha. Vou para lá ou vou para cá? Interessante. O trem, viro ou não viro? São bifurcações que você... Para mim direções. é isso. Para mim não é o eremita. Mas Mas não isso... deixa de ser uma mudança. Se a gente faz escolhas, né? Talvez, né? Você pode se movimentar sem mudar. É verdade. É. Verdade. Você consegue fazer movimentos sem fazer mudanças. Adorei. Eu não acho que 2025 é mudança e eu não acho que 2025 é fim de ciclo. Eu acho que é um ano de escolha e de movimentação. Acho que mudanças ainda virão. Ai, Adriana, eu sei que você trouxe o tarô. Eu posso te fazer uma pergunta? Eu tô muito curiosa. Olha lá, ele é bem... Esse aqui é bem velhinho. Uma consulta rapidinha. Vamos fazer uma consultinha. Eu posso te perguntar qual é a missão do Almas Peregrinas? Pode. Que é um projeto que a gente, né, tá fazendo com muito carinho, muito amor. E foi uma escolha, né, também, enfim. Olha aqui, ó. Olha só. Temperança, julgamento, Sol, Mago e Imperador. Temperança, julgamento, Sol, Mago e Imperador. Isso é muito bom, esse jogo. Sério? Sério. Isso é muito... Foi na hora, não claro. tá, né? Esse jogo, por que esse jogo é muito bom? O que ele fala, tá? A sensação que dá é que vocês vão começar de um jeito e vão para um outro lugar. No mesmo assunto, mas em outro lugar. Tá? Uma das missões é clarear a visão dos outros. Ai, que lindo. É mostrar para os outros, olha, ali tem luz, tá? Agora, uma sugestão com esse imperador no meio, o imperador, o arcano 4, ele é um arcano de muita ação, de muita decisão, tá? Então, assim, não deixa ninguém decidir o que vocês vão fazer. Vocês vão decidir o que vocês vão fazer e para onde vocês vão. Vocês podem até ir ali para ver, não gostou, volta, tá? Esse conceito do alma peregrina, ele não é a alma solta vagando por aí. Não. Tá? Com esse imperador no meio, com esse mago. O mago é o butler, é o... que organiza tudo. Maestro. Né? O maestro. Não só o maestro, mas eventualmente o ilusionista. Então, lembra do Copperfield? Que botava a cabeça do ganso no corpo da galinha e a cabeça da galinha no corpo do ganso? O mago às vezes faz isso. Então, não é muito... É para dar uma direção, com o sol ali mostrando para o caminho, a gente vai por ali, a gente fala de tudo, mas a gente vai para lá. Quem quiser vem, mas é para lá. Com o sol para todos, mas é para lá. Não deixar ninguém guiar. Ficar, sabe, um dá um palpite, outro dá outro palpite, outro fala isso, outro fala aquilo, outro quer se meter, outro... Sabe assim? Sim. Tá? Foco com objetivo. Do que vocês se propõem a fazer. Mas eu acho que a gente é A muito, gente, né? Eu acho que a gente até escuta, mas eu acho que a gente segue né, a nossa alma, assim, o que a gente acredita. E ainda vem a imperatriz entre a papisa e o mundo. O que é isso? Uma coisa que vocês podiam fazer é, em algum momento, gravar fora daqui.
A gente já fazer coisas são lá as nossas viagens, não é isso? e trazer a experiência que foi lá. Esse é o próximo passo é o do próximo Alma. passo. Porque, assim, não ficar apenas num lugar, quadradinho, num isso. cenário. O que vocês fazem no cenário lá fora? É o o que mundo. aconteceu lá? Eu trago muito isso aqui pra gente, né? A gente já faz viagens, mas a gente ainda não A conseguiu gente ainda não ter esse conseguiu shift, colocar sabe? para as pessoas. Acho que É. a gente vai construir isso. Isso. Mas já tá aí, já tá no nosso campo. Esse aprendizado que veio de fora, o que vocês viveram lá, o que o mundo trouxe? Porque não é só botar a luz em cima das pessoas para dar rumo, mas é também poder mostrar o que o mundo trouxe. Gente, eu amei muito. Gente, foi muito bom. Isso aqui vocês têm que tirar uma foto, porque esse jogo é maravilhoso. Vamos tirar. Obrigada, Esse Adri. jogo é Antes maravilhoso. da gente tirar Vamos foto, tirar. a gente quer Voou, te agradecer. né? Voou. Foi muito mágico. Esses assuntos, estou falando que esse assunto a gente começa não para, Gente, tem não. assunto até Loucura. amanhã. Tem que fazer mais um. A gente tem assunto, tem assunto, tem assunto, tem assunto. É muito engraçado, porque a gente vai longe. É muito Vai. conteúdo Tem- e muita informação. Tem muita Muita. coisa interessante. É, E tem muito medo atrás disso também, né? foi demais. Muito mistério. Né? Pois é. Agora, com esse jogo aqui, enquanto almas peregrinas, vocês não vão ter medo em nenhum momento. Ai, mas isso a gente Não vão tem ter medo em mesmo. nenhum momento. Isso não traz o medo. O que pode trazer, assim, um pouco será que eu estou um pouco arrogante demais? Será que eu estou um pouco assertiva demais? Deixa. Deixa. Tá bom. Essa assertividade, essa coisa vai ser assim, é isso que vai funcionar. Ai, não então, titubeia. Não, eu tenho que ouvir porque a pessoa deu um conselho, porque falou isso. Deu conselho ou na tá intuição. botando ali um... Isso aí. Isso aí. Mas a gente é assertiva, né? Bastante. Eu sou. Essa assertividade vai funcionar muito bem. Bastante. Somos toda. Adriana, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se as pessoas quiserem te procurar, onde é que elas te encontram? Adriana Castrup. Castrup. Mas eu que agradeço, porque conversar sobre isso é sempre muito bom. E conversar com cabeças diferentes é melhor ainda, porque você fica naquele assunto todo dia, você não abre, né? Você É muito bom. encurta, né? Sim. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Nós amamos Foi muito. uma alegria ter Também. você. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e comentar. E seguir a gente no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro. Ou é de dentro para fora?